custo de aquisição, ele faz o quê? Ele estimula o aumento da receita. A partir do CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que é essas despesas com venda, você investindo ali, você está cutucando o mercado, gerando demanda que vai aumentar a receita. Onde entram as inovações aí? Onde nessa parte do RDDR? Onde eu vou lançar isso? E por que eu devo lançar isso? Principalmente as variações dos números, as distorções, na contabilidade é como se a gente conseguisse entender o que aconteceu, mas o porquê não está tão claro. Ele sempre depende de uma explicação lá do gestor. Já no gerencial, é possível fazer essas correlações com muita facilidade. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, CEO da TecnoSpeed, e hoje eu vou bater um papo com o Eric Almeida, que é o nosso presidente do Conselho de Administração, e também com a Daiane Vinhoto, que é a nossa CFO do grupo TecnoSpeed. A gente vai falar sobre gestão administrativa, financeira, também a parte tributária, jurídica de uma empresa de tecnologia de software house. Mas antes de bater esse papo, não se esquece de inscrever lá no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. E vamos nessa. Agora, saindo um pouquinho dessa área jurídica, mas trazendo também um gancho com o que você colocou, Eric, lá no começo, em ter um planejamento tributário, e isso impacta no contrato social, né, na formalização da empresa. Hoje, quando a gente vai abrir uma empresa, em geral, a gente precisa dizer qual o enquadramento dessa empresa. Quando eu falo enquadramento fiscal mesmo, né? Olha, essa empresa vai estar enquadrada no simples, no presumido, no grupo real, no lucro real, né? E como é que eu sei aonde que eu preciso me enquadrar? Talvez aqui precise de um pouco mais de contexto, né? Sobre o conceito de cada um deles. O tipo a Daiane aí dá uma breve explicação sobre cada um deles e quais seriam as dicas para enquadramento em cada um. Tá bom, Joe, vamos lá. Então, assim, hoje o que é regime, né? Regime tributário. Ele é um sistema que ele traz um conjunto de diretrizes para apuração e recolhimento de impostos daquele CNPJ específico, tá? No Brasil existem 4 regimes, mas 3 que são muito difundidos e falados, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O quarto, ele é arbitrário, então o empresário acaba não falando sobre isso porque não é uma opção dele, tá? Uhum. Então, desses 3, né, o Simples Nacional, o presumido e o lucro real. Quando a empresa vai optar por esses regimes? É sempre no início do ano fiscal. No caso do Simples Nacional, a empresa, o empresário ou o contador vai entrar num portal, que é o portal do Simples Nacional, e vai fazer a adesão. Então, ela vai se manifestar formalmente. No caso do presumido e do lucro real, essa adesão se dá por qual documento de arrecadação eu vou gerar na data de pagamento do imposto. Uhum. Então, se a guia que eu gerei lá no finalzinho de janeiro é a guia do presumido, então quer dizer que nesse ano fiscal eu aderi ao presumido. E da mesma forma com o real, tá? Então, a empresa pode aderir a um regime tributário agora em 2025 e lá em janeiro de 2026 mudar essa opção. Isso. Não posso mudar de opção ao longo do exercício. Né? Então, eu não poder mudar de opção no meio do caminho faz com que eu precise pensar antes e planejar. Para planejar, fazer o planejamento tributário, eu preciso conhecer a diferença entre esses regimes. Né? A opção por um ou outro regime vai depender do porte da minha empresa e vai depender do que eu quero para o futuro, o rumo que a minha empresa está indo. Né? Eu posso optar pelo Simples Nacional se a minha empresa faturar até 4.800.000 no ano. Uhum. Esse teto de faturamento no ano, ele é um teto federal, tá? Então, 4.800.000 é o admitido para a federação, mas pode haver uma limitação estadual. Tá? Esse é um ponto interessante também, porque quando a gente fala em Simples Nacional, o que é o Simples Nacional? Ele é um regime que ele traz uma simplificação na apuração e recolhimento de impostos. Não quer dizer que eu esteja recolhendo um único imposto. Quer dizer que eu recolho o imposto e eu calculo por meio de um método e uma guia específica, que é o DAS. Mas dentro desse imposto... Tá tudo lá. Tá tudo lá.
Então, lá tem o imposto estadual, tem o federal, tem o municipal, né? Então, eu preciso atentar para o limite da minha Federação Brasil 4.800 e para o limite do meu estado. Se o limite do estado for 3.600, por exemplo, quer dizer que o simples já não vai ser tão simples assim e eu vou ter que recolher um complemento de imposto, tá? O Simples Nacional, então, as alíquotas variam ali de 4% até 17%, se eu não estou enganada, e vai variar, então, em função da faixa de faturamento daquela empresa e da atividade. E aí, o Simples Nacional, ele está organizado em 5 anexos, então vai do anexo 1 até o anexo 5, e ali ele distribui, então, o ramo de atividade de cada empresa. As empresas de serviços vão estar ali no anexo 3 ou no 5, tá? Pode ter uma diferença de até 10% entre um anexo e outro, e uma faixa de faturamento e outra. Então, é muito importante que o empresário ele faça uma projeção do seu faturamento para o próximo ano, antes de fazer, de fato, a opção, né, e a escolha pelo regime tributário. Isso mesmo. No momento de fazer o cálculo de quanto eu vou pagar, então, de imposto nesse mês, além de conhecer a alíquota para minha faixa de faturamento e para minha atividade de empresa, eu também preciso calcular a alíquota efetiva. Então, eu vou levar em consideração o faturamento dos últimos 12 meses, vou calcular a média, vou ver aonde essa média me enquadra nos anexos e aquela taxa eu vou aplicar sobre o faturamento do mês de apuração. E aí, ali, eu vou ter uma alíquota efetiva e essa vai ser a alíquota de recolhimento desse mês em questão. Esse aí é o Simples Nacional. Que a grande parte das empresas hoje acaba optando pelo Simples, teoricamente por ser mais simples, né? 80% das empresas nacionais estão enquadradas no Simples Nacional. Então, de 22 milhões de empresas hoje, 80% estão no Simples Nacional. O Simples Nacional, nós estamos falando do cenário atual. Depois, no final, eu quero chamar, né, que você retorne reforma tributária. De falar da reforma tributária. Mas hoje, né, o Simples Nacional ele tem uma vantagem que é uma redução de impostos sobre a folha de pagamento. Então, as empresas que estão no Simples Nacional, ela tem os encargos da folha de pagamento muito reduzidos. Se não me falha a memória, acho que nem tem encargos, é apenas o FGTS. Na verdade, é a CPP, a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Provisória, que a gente conhece lá na desoneração da folha das empresas optantes pelo lucro real, elas estão inseridas dentro do DAS, dentro do Simples Nacional. Então, é como se, no momento que eu opto pelo Simples Nacional, eu já estou optando por uma desoneração da folha. Isso. E o imposto realmente ele é reduzido. Além, né, Eric, do fator R, né? Porque assim, então, o Simples Nacional, você vai pagar menos encargos, vamos chamar de encargos, são os impostos da folha, menos encargos sobre a folha de pagamento. Então, o funcionário se torna mais barato para a empresa. Tem a limitação de faturamento, como a Daiane falou, tem um teto. Tá? Também existem outros critérios, por exemplo, a questão societária. Se uma empresa que não é do Simples, estiver no quadro societário com um percentual, tem lá umas regras, não permite também que a empresa seja do Simples. Então, o grupo econômico leva em consideração o grupo econômico, se você pode ou não ser do Simples. Às vezes a gente quer abrir uma empresa, a empresa está começando agora, vamos parar mas na sociedade tem uma empresa que rompe o teto de faturamento e não permite. A própria atividade principal da empresa. Então, se a empresa, por exemplo, é uma instituição financeira, ela não pode optar pelo Simples. Não. Trazendo para as atividades de software, o anexo 3 é onde tem as menores alíquotas no Simples. Que tipo de quinais, as atividades que são permitidas lá? Geralmente, atividade de comércio. Eu comercializo equipamentos, eu comercializo hardware, geralmente é comércio, vendo software de caixinha. Hoje nem se fala mais nisso, né? Tudo é nuvem, né? Mas esse tipo de comercialização se enquadra no anexo 3 e tem umas alíquotas menores. Quando você é uma empresa de prestação de serviços, e aí eu falo o que é ser consultoria, você suporte técnico, tratamento de dados,
essas atividades vão te levar para o anexo 3. Se você é desenvolvedor de software, licenciamento de software, as atividades vão te levar para o anexo 5. Então, cada anexo tem uma lista de atividade. E esses anexos, conforme ele vai aumentando, as cargas de impostos no Simples também vão aumentando. Porque entende-se que essas atividades têm uma demanda de mão de obra maior, automaticamente eles estão jogando no imposto do Simples aqueles encargos que você estaria recolhendo na folha. Entendeu? Então, eles sobrecarregam um pouco as alíquotas do Simples. E com isso, então, você consegue se enquadrar em cada anexo com a sua atividade. Então, existem vários critérios. Não é qualquer... não, eu quero ser assim. Nem todo mundo consegue estar no Simples. Mas a grande maioria, como a Dani falou, 80% das empresas no Brasil são do Simples Nacional. Para você ver que 80% das empresas no Brasil não chegaram no teto de 4 milhões e 800 de faturamento. E um ponto relevante também que leva as empresas a optarem pelo Simples Nacional é a não obrigatoriedade de fechar a contabilidade, vamos dizer assim. Né? Então, eu não preciso apresentar uma contabilidade estruturada. Eu não tenho que comprovar o recolhimento desses impostos, por exemplo, por meio da entrega das obrigações acessórias, das declarações. Então, tudo isso traz uma simplificação também lá no escritório de contabilidade. Tem escritório que só pega Simples para fazer, né? Sim. Basicamente, escala mais. Os impostos estão em cima do faturamento. Isso. E esse é um ponto importante, porque nós falamos sobre as alíquotas, mas não explicamos, né, que essa alíquota de imposto, então, ela vai ser calculada na base, que é o valor do faturamento. E sobre o enquadramento nos anexos, então, a gente conversou, né, o Eric falou que os prestadores de serviços, então, as empresas aqui de licenciamento de software, de um modo geral, elas estão enquadradas lá no anexo 5. Por que de um modo geral? Né, analisando as atividades dentro do anexo, então, licenciamento de software está lá no anexo 5. Mas existe, então, uma possibilidade, que é o fator R, né? Que é assim, se a minha folha de pagamentos, ela representa 28% ou mais do meu valor de faturamento, sobre o meu faturamento, então, se o peso da minha folha rompe os 28%, eu posso, né, acionar, então, o anexo 3. Então, eu passo a recolher o meu imposto Simples Nacional com base da alíquota contida lá no anexo 3. E aí, fazendo essa comparação, anexo 3 versus anexo 5, pode ter uma redução aí até de 10% na carga de imposto. É um benefício. Se você fala 10%, uma empresa de software que tem um peso de folha, sei lá, de 70%, né, um alto, a gente está falando de uma redução bem significativa. Né? Sim. Mas pode representar a margem de lucro do Mas se você empresário. pegar as alíquotas maiores no anexo 5, elas são bem pesadas. No anexo 3, é como a Dani falou, vai chegar na casa dos 20%, 22%. Entendeu? Mas no anexo 5 vai chegar a 30%. Que não é pouca coisa, né? Mas nesse sentido, é importante esse enquadramento fiscal justamente. Por quê? Porque ele pode fazer com que um enquadramento não adequado pode fazer com que todo o lucro vá pelo ralo, né, do empreendedor. Mas deixaria, Joe, de dica. Recomendação. Você abriu uma empresa, se enquadrou ali no Simples. Tá ótimo, você está tendo benefícios, porque você está tendo um encargo sobre folha de pagamento menor. Então, empresa do Simples, é bom contratar funcionário CLT. Né? Não vá correr o risco no PJ, é melhor no CLT. Né? Os encargos são menores. Porém, tem a limitação. Então, a sua empresa vai crescer, ela vai romper e vai desenquadrar do Simples. O modelo comercial que você colocou, a tabela de preço que você colocou, né? Ou seja, a receita que você está gerando, comporta, depois, a hora que você sair do Simples, porque você vai crescer, vai sair do Simples, comporta pagar o aumento da carga tributária que você vai ter nos outros modelos, que pode ser que você começou, tá legal, você está trabalhando um benefício ali nas suas tabelas de preço e está sobrando uma margem de lucro legal.
Só que a hora que você joga isso em cima de um regime tributário do lucro presumido o real, o seu lucro acaba. Esse era o ponto da pergunta. Quando ir, então, para um lucro real ou lucro presumido? E a gente precisa também do contexto de cada um, né? Do conceito de cada um desses. Precisa entender, né, a diferença entre os regimes. Então, esses regimes são conhecidos também como regimes normais de apuração. Então, agora, né, quando a gente entra nesses dois, o presumido e o real, então já existe aquela dessimplificação. Então, onde os impostos eles são calculados e recolhidos nas devidas instâncias. Então, eu passo a ter, então, impostos que eles são calculados e eles incidem ali sobre a receita e os impostos que incidem sobre o resultado. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é que vai existir essa separação de o que é receita e o que é resultado. Então, quando a gente fala de uma prestadora de serviços, né, então, sobre a receita, e aí não é faturamento, é receita mesmo, e existe até uma complexidade quando a gente separa em receita jurídica e contábil. E aí esse problema fica lá para o contador e para os especialistas. Mas aí sobre a receita. Então, sobre a receita, a gente vai ser pago, então, o PIS, a COFINS, e no caso da prestadora de serviços, o ISS. O ISS ele vai variar de acordo com o município, né, onde essa nota fiscal foi gerada. O PIS, no regime cumulativo, vai ser de 0,65. Você que é bom com números, você pode me interromper, tá? E eu tenho a COFINS, então, de 3%. Isso é sobre a receita. Lá no imposto sobre lucro, no regime de lucro presumido, vai haver uma presunção de lucro, tá? Então, assim, vai depender, então, do enquadramento da minha empresa, da minha atividade. Se eu sou uma prestadora de serviço, essa presunção, existe uma tabela, tá, Jô? Essa presunção vai ser de 32%, tanto para a apuração do IR, quanto da contribuição social. Então, em cima do meu valor de faturamento, presume-se que o meu lucro vai ser de 32%. Então, eu faço 32% sobre o valor ali da receita, eu encontrei a base tributável, sobre essa base tributável vai incidir o IR de 15% e a contribuição social de 9%. E aí tem uma outra questão, né, que é o adicional de IR também, né? Porque o IR de 15%, ele vai incidir sobre uma limitação de lucro mensal de R$20 mil. Então, se 32% da minha receita for inferior a R$20 mil, eu vou pagar apenas esses 15%. O que exceder, então, esses R$20 mil mensais, eu vou pagar ainda um adicional de IR apenas de 10%. Então, aqui está refletido. Simples, né? Aí você tem uma festa de imposto agora. Porque no simples você tinha só o DAS. E a alíquota do DAS ela era composta por um monte de coisa. Só que você não precisava saber a composição, você só pagava o DAS. Quando você sai e vai para presumido ou real, né? Aí, como ela falou assim, você vai ter que pagar imposto a imposto. E vai ter que calcular um a um. Né? E aí nós vamos ter faturamento, vários impostos sobre o faturamento. E ainda tem essa questão aí de ser cumulativo ou não cumulativo. Que eu vou trazer já para o contrato. Tem os impostos da folha de pagamento, que agora passa a pagar os impostos na folha de pagamento também. Né? INSS, o recolhimento de terceiros e outras guias. E o do lucro. Que no lucro é a contribuição social e o imposto de renda. Né? Onde eu quero trazer para a questão do contrato. Se você colocou que a sua atividade é licenciamento de software na sua atividade principal lá da empresa, ou seja, a sua atividade é licenciamento de software, você emitiu uma nota fiscal e na nota fiscal você colocou o código do serviço, licenciamento de software, PIS e COFINS entra nessa, como é que é, categoria que você falou? Cumulativo. No cumulativo, não, como é que é regime? Não é regime. É no regime. Chama regime cumulativo. Ou seja, na soma dos dois é 3,65%. Se você colocou consultoria, na nota fiscal saiu consultoria, ou saiu suporte técnico,
você não entra nesse cumulativo. E aí o seu PIS e COFINS ele sobe para 9,25, não é isso? Porque aí o PIS passa a 1,65 e a COFINS para 7,60. Vai para Meu Deus do céu. 9,25. Então, assim, a atividade no seu contrato social e o código de serviço da nota Influencia. fiscal pode influenciar o seu imposto ser 3,6 ou 9,2. Olha a diferença, né? De 3,6 ou 9,2. Olha a diferença Além que isso daquela faz no lucro. questão da da retenção empresa. ainda que eu falei para você, que o cliente pode reter alguma coisa lá ainda. Uhum. É um cenário assim. Por isso que o povo fala que é um manicômio, né, fiscal, esse cenário brasileiro. E de fato é, e a gente ainda nem entrou em questões de produto, que aí é para ficar mais louco ainda. Não é esse o nosso objetivo do nosso papo. Eu quero sugerir para você aí que está assistindo a nossa aula que você faça o seguinte. A gente tem um grupo de discussão. Eu quero que você coloque aí um cenário da tua empresa, pode ser um cenário hipotético se você está numa startup. E eu vou convidar o Eric e a Daiane para eles estarem no grupo lá opinando sobre o teu regime em função da tua expectativa, né, de faturamento, em função do teu cenário. Então você já viu os critérios que a gente elaborou aqui. E eu já vou fazer para a gente concluir essa parte, porque o objetivo não é aprofundar tanto, mas de bate-pronto, fazer uma prova aqui com vocês. Vamos ver qual seria a sugestão, tá? Eu tô criando uma startup agora, né? Tô em fase de validação no meu produto, mas eu prevejo faturar 4 milhões em 2025, nesse ano fiscal. Eu tenho apenas 2 colaboradores dentro da minha startup e que deve representar aí até o final do ano 20% da minha folha de pagamento, do meu faturamento, em relação ao meu faturamento. Ou seja, uma startup extremamente escalável, vamos dizer assim. Só que eu tenho muitos custos com data center e eu tenho com mídias pagas também, que é por onde eu vendo, né? E aí eu prevejo pagar desses 4 milhões, então eu prevejo pagar 2 milhões de data center e mais uns 500 mil de mídias pagas. Você quer que eu decore todos esses números? Ou seja, grande parte do meu faturamento, vou dizer assim, 80% do meu faturamento, eu prevejo ter 20% de lucro e 80% do meu faturamento está comprometido com fornecedores e uma pequena parte com funcionários. Em que regime eu deveria me enquadrar? Sendo uma startup, um produto SaaS. Montei o exercício aqui na hora, tá? Não pensei. Você me passou isso antes, eu já nem lembro os números que você falou. Mas vamos seguir uma lógica. Teoricamente, 4 milhões de faturamento que eu poderia me enquadrar no simples. Você pode se enquadrar no simples. Mas eu tenho poucos funcionários e pouca carga de... Primeiro a gente teria que ver qual é a alíquota no simples. Vamos saber assim, ó. Vamos começar. Será que o simples é o melhor? Qual é a atividade dessa startup? Qual anexo? É comércio, é desenvolvimento. Então, assim, vem qual anexo cai. Vamos colocar que caia no anexo 3. Tá. Por ela ter pouco funcionário, a folha dela não chega nos 28%. Talvez ela vá estar lá no anexo 5. Tá? Então, assim, vamos observar qual é a alíquota geral do simples. Eu não sei decor. Tá. Vamos supor aí que seja 6%. Digamos que seja 6% no simples. Ok, você vai pagar 6% de 4 milhões de reais no ano. Certo? Guarda isso aí. Se você for no lucro presumido, você já vai pagar, novamente, se for licenciamento de software, não cumulatividade, lá é cumulatividade, né? Cumulatividade. Então é 3,65 de PIS e COFINS, mais uns 3. Você vai pagar 6,65 no faturamento. Então, se for para o lucro presumido, você já vai pagar mais que no simples. Então, por isso que é bom já comparar. Legal. No lucro presumido, ele vai fazer uma presunção que
32% dos 4 milhões é lucro. Só que você já me falou aqui que é só 20% de lucro. Então você vai estar pagando IR e contribuição social num valor que é maior que o seu lucro real que você apurou. Entendi. Então, além daqueles 6,65 do faturamento, você vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre 32%, sobre 1/3 dos 4 milhões. E vai ter que pagar os impostos da folha dos 2 funcionários. Então, já comparamos que o lucro presumido saiu mais caro. Mesmo que o simples fosse 10%, eu acho que o lucro presumido já ficou mais caro. Entendi. Mas ainda tem o lucro real. Aham. No lucro real, os impostos sobre o faturamento, no caso de licenciamento de software, são iguais. É a mesma coisa. Então, vamos pôr ali que vai ficar 6,65. Os impostos na folha de pagamento são iguais. Então, é a mesma coisa que o lucro presumido. O que muda? Que no presumido, lembra que eu falei que a base é 32%? Sobre 32% dos 4 milhões de reais vai ser calculada a base do seu lucro. Sim. No lucro real, não vai ser em cima desses 32%, mas sim do lucro apurado que você me citou, que é de 20%. Então, neste cenário, o lucro real é mais vantajoso que o lucro presumido. Mas, se colocar na planilha, acredito que o simples vai sair mais Ainda vai barato. ser mais vantajoso, embora não tenha Só muito que, folha. se em 2025 essa startup conseguiu se qualificar no simples e recolher, ótimo. 2026 ela vai conseguir, porque ela pode romper o teto. E aí, obrigatoriamente, ela tem que escolher um dos outros 2. Entendeu? Uhum. E aí ela vai passar Talvez o lucro real seria uma melhor opção. Aí tem que verificar. E aí pode ser que ao fazer isso, o lucro dela não vai ser mais 20%, porque vai ter mais impostos para ser pago. E aí então ela teria que rever a política comercial dela. Legal. É justamente para a gente ter essa linha de raciocínio. Planilhas. Não, mas é para a gente ter essa linha de raciocínio para o pessoal conseguir ter um norte de como é que eu raciocínio, meu raciocínio para poder chegar nesse enquadramento. Que, como a gente viu, passa lá pelo contrato, enfim, tem uma série de implicações. Beleza? Reforma tributária. Bom, eu vou deixar você fazer o último comentário, então, da reforma tributária, porque aí tudo isso que a gente conversou muda tudo. A reforma tributária, ela vem para pegar os impostos sobre o faturamento, PIS, COFINS, no nosso caso de software, no caso do Paraná, isento de ICMS. Eu acredito que, eu não lembro se tem algum outro estado que cobra ICMS sobre software. Eu sei que São Paulo cobrava, mas depois ele suspendeu. Então a gente acaba não pagando ICMS, mas nem IPI, o IPI continua existindo, também não entrou, né? Quais são? PIS, COFINS O ISS. e o ISS, que são os mais importantes aí para nós, né? Eles vão deixar de existir e passa a existir 2 novos impostos. Esses 2 novos impostos, que é o IBS e CBS, juntos vão representar algo de em torno ali, eu não sei se está exatamente já oficializado isso, mas 28%. Então, toda empresa vai faturar e vai pagar 28% sobre o faturamento. Mas, Érica, agora há pouco você citou que ali eu poderia pagar 6% no simples, eu poderia pagar 6,6% ali no presumido, né? E no real. Exatamente, vai para 28%. Então, vai ter esse aumento. Todas as empresas vão ter aumento de carga. Tá? Só que vai poder também descontar os créditos. Ou seja, se eu tenho nota de fornecedores, o imposto do meu fornecedor eu posso descontar. Então haverá sempre uma continha do que eu faturei e gerei de imposto a pagar, menos os impostos que o meu fornecedor pagou e eu recebi na nota. Então, junto com a nota fiscal, vai vir créditos. Né? Aí, existe aquele cenário. Funcionário gera crédito? A folha de pagamento gera crédito? Não gera.
O PJ vai gerar Olha aí. crédito. O PJ já começa a ficar interessante, né? Mas não muito. Porque assim, o PJ vai gerar crédito. Só que ele vai te cobrar 28% a mais, porque subiu o imposto. Sim. E aí, o PJ vai ser mais barato ou mais caro do que hoje? Porque o funcionário continua tendo os mesmos encargos. Então o CLT tem os mesmos encargos, não mudou. Mas o PJ vai ter um aumento de carga tributária na nota fiscal dele. E aí, então, ele se torna mais caro. Mesmo gerando crédito. Todos os prestadores de serviço vão gerar crédito. Data Center vai gerar crédito, se você tiver a nota fiscal dele. A TecnoSpeed vai faturar para os nossos clientes e nós vamos gerar crédito para os nossos clientes. Então, terceirizar com a TecnoSpeed vai gerar crédito. Desenvolver internamente com os seus funcionários não vai gerar crédito. Tá? Então, isso tudo muda o cenário. Então, como que vai fazer a apuração? Na hora de você faturar, você vai cobrar 28% de impostos. Na hora de pagar a guia, você vai fazer uma consolidação de tudo que você recebeu e descontar os créditos que você teve. Certo? Só que para você gerar crédito para o seu cliente, ali que está a diferença. Para você gerar crédito e para poder aproveitar crédito, não pode estar no Simples Nacional. Vai ter que ser lucro presumido ou lucro real. Entendeu? Então, aí as empresas que estão no Simples, elas não geram mais crédito para os seus clientes. E não podem aproveitar os créditos dos fornecedores. Então, reforça que, com a reforma tributária, tudo que a gente comentou aqui não existe mais, vai ter que passar por uma planilha nova. Eita, essa é a vida do empreendedor brasileiro, viu? Então, espero que com esse comentário, o último comentário que o Eric fez aí, não desanime vocês. Eu assisti vários minutos aqui prestando atenção e agora você fala para mim que não vai funcionar mais. Ainda não tá em vigor, a hora que a reforma, né? A hora que a reforma entrar. Legal, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.